Bom dia, galera. Acho que estava mudo o microfone aqui, vejo se estão me escutando agora. Se alguém conseguir utilizar o chat ali, por favor. Sim, professor, tô conseguindo escutar agora. Eu até pensei que era algum bug e acabei entrando no link de novo para ver se desbugava. Não, era eu mesmo que estava. Ele iniciou a reunião com o microfone mutado. Mas beleza. Agora vocês estão me ouvindo. Ótimo, então bom dia, pessoal. Né? Eu tinha perguntado aí se vocês estão com dificuldade para acessar o chat ou se. Porque tem alguns alunos que estavam com dificuldade. Dei bom dia um por um aqui. Agora vamos lá de novo ver o pessoal que está aí. Alexandre, Amanda, Bárbara. Bom dia, Bárbara, vi ali no chat. Camila, Hélio, Felipe, Gabriel, Luiz, Gabriela Santos, Júlia, Leandro Vaz, Leonardo Souza, Luiz, Groniski, Marina Mello, Silvana, Thiago e Walter. Um monte de nome aí que não é me estranho. Acho que vocês já foram meus alunos, provavelmente na disciplina ou de Direito ou alguma delas, né? Nomes que eu lembro ainda. Beleza, pessoal. Então é o seguinte, essa disciplina é inglês instrumental, tá? Para quem não me conhece, não foi meu aluno ainda, eu sou o professor Hamilton, eu sou professor da FATEC já fazem alguns anos já, não lembro de cabeça exatamente quantos. Sou eu geralmente responsável pelas disciplinas de direito, né, para os cursos de graduação que não são o curso de direito, embora já tenha, semestre passado, assumido uma das disciplinas da cadeira de direito mesmo. Geralmente eu sou professor de direito geral, né, para os primeiros períodos de todas as graduações. Também professor de direito do trabalho para as turmas de contábeis, professor de direito empresarial para as turmas de administração. Esse semestre, professor de direito tributário também para contábeis. E, como eu tenho também experiência, né, eu já vivi fora do país por um tempo, e também já ensinei inglês em algumas escolas por aqui. Eu assumi essa disciplina agora pelo terceiro semestre seguido, que é inglês instrumental. Tá? Então, para quem já me conhece, né, vai ver que eu faço sempre um contrato pedagógico. Vou deixar meu contato aqui, vou colocar no chat também, que é o e-mail oficial para a gente se comunicar e para vocês entregarem as atividades dessa disciplina. Deixa eu anotar aqui. Então, pessoal, esse é o e-mail, tá? Canal de comunicação oficial com o professor. Tem alguns alunos que têm outros e-mails meus, né? Se pedir na coordenação, lá na faculdade, eles vão te dar um outro e-mail, que não é esse aí. Acontece que daí, geralmente, esses e-mails de alunos são filtrados lá, tá? Porque lá eu faço filtro para me comunicar com a faculdade. Aí eu chego a ver, só que eu demoro bem mais, tá? Porque esse daqui eu estou sempre conectado ali, recebendo atualização das dúvidas dos alunos e dos trabalhos, né? Então, esse semestre, como eu estou com acho que 6 turmas, né? Então é e-mail pra caramba que chega lá. E fica mais fácil visualizar, como não para, né, de chegar e-mail, eu tô sempre visualizando. Então, usem esse e-mail, tá? Muito bem. Depois disso, né, contrato pedagógico. É sempre fácil, né? Geralmente para aula de direito eu já falo, pô, pessoal, né? Como é aula de direito, a gente começa com um contrato. Mas, de qualquer maneira, só para a gente relembrar, passar rapidamente, né, o que é esse contrato. Na verdade, o contrato pedagógico é mais tipo, informações, né, da disciplina, informações
da nossa interação, professor e alunos. Então, só para deixar tudo bem explicado, tá? A primeira parte aqui são direitos e obrigações do professor. O professor ele é autoridade em sala de aula, significando que, né, ele tem poder para resolver problemas, tá? Não é que isso aqui vai ser uma ditadura, né? Não, é só porque ele detém essa autoridade. E também deve ser respeitado a todo e qualquer momento. Isso, tá? Por mais óbvio que seja, tem que constar em contrato. Para quem teve aula comigo, né, deve lembrar que, por mais óbvio que seja uma informação, se for contrato, se for montar um contrato, vai ter que constar em contrato. Então é óbvio que o professor tem que ser respeitado, que os alunos também, né, devem ser respeitados, mas como é contrato, a gente coloca aqui essa previsão. Também, caso o aluno não concorde com as decisões do professor, né, e orientações, primeiro me procura, pessoal, né? Às vezes, não lançou a nota, ou lançou a nota menor do que eu esperava. Vem falar comigo primeiro, né? Tá insatisfeito lá com a minha decisão, não aceitou meu trabalho fora do prazo. Fala comigo. Se eu não resolver, aí você pode procurar o coordenador do curso, tá? Então, vejam aí quem são os coordenadores do curso de vocês. Se daí, caso, né, estejam insatisfeitos com alguma decisão minha, vocês procuram o coordenador do curso. Tá? É o recurso que vocês têm. Muito bem. Cláusula segunda, o professor é responsável pela aula, né? Ó, aqui esse contrato tá até eu emprestei aqui do direito, né? Mas também se aplica aqui. Sou responsável pela aula que eu apresento e eu estou sempre disponível para sanar as dúvidas dos alunos, tá? Então, seja nesse momento da aula online ou por e-mail, a hora que vocês tiverem alguma dúvida, qualquer problema com relação à disciplina, com relação a notas, etc. Tá? Às vezes até com relação jurídica mesmo, né? Algum problema que vocês tenham, etc., de direito, queiram tirar alguma dúvida, vocês podem me enviar nesse mesmo e-mail que eu retorno para vocês, tá? O que eu coloco aqui também, né? Que o direito é matéria dinâmica. Ele muda bastante, então nem sempre, né? Às vezes o aluno pergunta alguma coisa, o professor não sabe a resposta, ainda não chegou a ver a notícia de uma norma que mudou, de alguma regra que mudou. Tá? No inglês, pessoal, é a mesma coisa, um problema às vezes de vocabulário. Tá? Então tem algumas, a gente usa o recurso do dicionário, não tem jeito, mas é raro precisar, né? É raro precisar, até agora não precisou. Só coloco aqui para maneira de se resguardar, né? Assim como mesmo nós nativos brasileiros com a língua pátria, né? O português, a língua portuguesa sendo nossa principal fonte de comunicação, ainda assim a gente encontra às vezes alguma dificuldade, né, em entender o significado das palavras ou em parte da gramática, né? Pode acontecer aqui também, tá? Até hoje não aconteceu, mas eu deixo aqui para resguardar que o professor ele não é, né? Ele é ser humano e não é onisciente, então ele não sabe de tudo. Tá? Mas isso não retira a minha responsabilidade em trazer a resposta para vocês. Então, assim que possível, né, a resposta estará chegando lá no seu e-mail, se possivelmente eu não descobri durante a aula, mas acredito que não, né? Ainda estou invicto nessa, mas já deixo aqui esse alerta. Tá? Pessoal, quando eu pergunto assim, vocês entenderam? E ninguém fala nada, né? Todo mundo fica em silêncio. Ou, estou perguntando aqui, né? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Se ninguém fala nada, eu assumo que vocês entenderam, que estão me ouvindo, etc. Se você fica quieto, eu acho que você entendeu, tá? Isso é porque eu nivelo vocês por cima, não por baixo. Então, se eu presumisse o contrário, né? Quando você está em silêncio é porque você não entendeu nada, eu ia estar te diminuindo, e não é essa a ideia, muito pelo contrário, né? Eu coloco vocês na posição de que estão entendendo tudo, e aí se tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa que precisa ser esclarecida, vocês me perguntam, e aí nós conversaremos, debateremos e chegaremos na resposta. Muito bem. Professor, fiquei com vergonha, não queria perguntar durante a aula. Pode mandar um e-mail depois da aula, sem problema.
tá? Às vezes o único problema do e-mail é que eu demoro um pouquinho mais para responder a sua dúvida. Às vezes em sala que a gente conversa, etc, sai mais tranquilo, tá? Mas tem essa opção aí de enviar um e-mail e aí depois eu volto a falar contigo para responder. Beleza. Aqui, pessoal, né? O professor não dá nota para o aluno. A nota é conquistada pelo mesmo. Falo isso, né, para vocês pararem com uma certa mania de falar assim, né? Quando tira 10, eu tirei 10. Né? Quando tira 4, o professor me deu 4. O professor me deixou com 4. Não é bem por aí. Né? Quem conquista a nota é o aluno, eu. Né? Principalmente nessa disciplina, a gente já vai ver como é que funciona. Essa disciplina, a nota vai sendo conquistada com relação aos trabalhos e dependendo aí do esforço, né, que cada um tem, a nota vai sendo atribuída, tá? Beleza. Cláusula quarta, o professor pode ou não aceitar trabalho fora do prazo. Posso ou não, tá? Então, dentro disso aqui, o que faz com que eu aceite ou não aceite o trabalho? O seu argumento e a prova daquilo que você está argumentando, né? Aquilo que você está alegando. Então, se você diz para mim, professor, não consegui entregar o trabalho porque, né, sei lá, minha mãe ficou doente, precisei levar ela no hospital e não deu tempo, daí tive que dormir lá, sei lá. Beleza, para mim é um motivo plausível, eu aceitaria um trabalho fora do prazo por esse motivo. Mas eu preciso de uma prova. Né? Então, tira lá uma foto de um receituário médico na data, ou filma você com sua mãe, me manda a foto do hospital, dá um jeito de me mostrar lá que aquilo que você está dizendo para mim é verdade. Né? Aqui, né, pensem, né, professor de direito, a gente se resguarda da melhor maneira possível. Aqui também, né, já fica uma dica aí para a vida também, se você não teve aula comigo, mas sempre faça a prova daquilo que pode ser importante para você. Né? Então, seja uma ligação, né? Como eu falo sempre, eu gravo as minhas ligações. Por quê? Porque você se resguarda, né? Principalmente quando está lidando aí no dia a dia com operadoras de telemarketing, etc. Ah, professor, mas eles são obrigados a gravar os atendimentos deles lá, e se eu quiser, eu posso enviar um pedido com o meu CPF e eles são obrigados a fornecer as gravações. Verdade? Verdade. A lei obriga. Mas vocês não sabem quantos casos eu já vi solicitar a gravação dessas conversas com essas empresas e eles enviarem gravações erradas, né? Porque eles não podem se negar e falar assim, não vou enviar essa gravação. Né? Não pode. Aí o juiz já consideraria que a história, né, que você contou seria verdadeira, porque a obrigação era da empresa de juntar uma gravação da conversa. Mas eles enviam uma gravação errada ou de outra data e aí ferrou. Você vai acabar se quebrando mais para fazer sua prova. Então se resguarde, tá, pessoal? Muito bem. Cláusula 5, o professor se compromete apenas a cobrar na avaliação. Já vamos ver o porquê que nessa disciplina isso aqui não se aplica, então essa cláusula não tem validade aqui. Do aluno, pessoal, né? Qual é a obrigação que vocês têm? Comparecer às aulas. Tá? É a primeira coisa que vocês têm que fazer. Veja, aqui eu coloco inteiramente responsável pela sua presença, nesse período, né, da pandemia, com essas aulas pela internet, não tem controle de presença. Então, aqui, né, eu não estou falando em presença para lançar falta, para ver se você vai reprovar por falta, que isso não vai acontecer esse semestre, mas a responsabilidade pela presença é com relação ao curso mesmo, né? Se você se comprometeu a cursar a graduação, se esforce o máximo para participar também dela, né? Então venha para a aula, venha assistir a aula e participe. Tá? Muito bem. A cláusula 2 aqui, né, vale para o presencial, só a única menção interessante de fazer aqui é a diferença entre justificativa de falta e o abono de falta. Tá? Então, independente da sua situação, o que aconteceu contigo, né, os professores têm a possibilidade de abonar faltas. Né? E o abono nada mais é do que um bônus, né? É um presente. Você fala para mim o que aconteceu, conta a história para mim e eu falo, não, tudo bem, eu vou abonar a sua falta.
Isso é como se fosse só uma regalia que você receberia. Agora, a justificativa, pessoal, não tem esse condão. A justificativa não é assim que funciona. A falta justificada, né, se ela estiver justificada, ninguém pode negar, né, a justificativa da sua falta. Né? Então, se você, por exemplo, possui uma doença infecto-contagiosa, né, ou está lá com uma doença infecto-contagiosa, e você levaria na secretaria, por exemplo, né, como o processo na faculdade para justificativa de falta é feito direto na secretaria. Aí você leva lá seu atestado e protocola ele, pedindo, justificando a sua falta, a secretaria não pode dizer não. Não pode olhar, a não ser que desconfie que o documento é falso ou que falte alguma informação no documento, alguma coisa nesse sentido. Agora, se estiver tudo, né, dentro aí dos conformes, quando a falta é justificada, não tem discussão. Ela simplesmente é justificada. Tá? Então, outro exemplo seria o serviço militar obrigatório. Né? Um rapaz lá com 17 anos vai ter que se alistar obrigatoriamente e vai ter que ir até o quartel para se apresentar um dia, em algum dos dias, e cai num dia de aula. Ele vai ter sua falta justificada. Nem discute se ele realmente foi, se ele não foi, não. Era o dia do alistamento, vai ter lá um documentozinho comprovando, já era. É justificada a falta. Tá? Não tem discussão. Beleza. Isso vale para a vida de vocês também. Tá? Para qualquer curso que vocês forem fazer, etc., essa regra da justificativa se aplica. Beleza. Depois, né, pessoal, vocês são responsáveis pela gerência do calendário de vocês, tá? Então, cuidado, né, com o trabalho entregue fora do prazo, principalmente nessa disciplina, que a maioria do que a gente faz é atividade. Tá? E aí aqui, por último, licença, né, dar aula sentado em casa esse horário, né, acaba que faz com que a gente sucumba um pouco para essa monotonia. Preferia estar na sala de aula, falando alto. Então, aqui era com relação à cola, né? Então, como nossa avaliação ela é feita agora online, não tenho muito o que fazer com relação à cola. Os alunos vão acabar se reunindo nos grupos de WhatsApp para realizar a prova todos juntos, não tem muita saída, tá? Ok, beleza. Pessoal, dúvidas sobre o contrato? Se não tiverem dúvidas, então, quero que vocês agora, né, peguem um papel, escrevam aí coloque o seu nome, aceito e assino o contrato abaixo, firmado com o professor Hamilton da disciplina de inglês instrumental. Coloca 2 testemunhas, por favor. Assina, depois vai levar nessa semana no cartório para reconhecer a sua assinatura e depois envia para mim aqui para o meu e-mail a assinatura do contrato. Brincadeira, óbvio que não precisa fazer nada disso, né? Porque como o professor é autoridade, ele disse que vocês assinaram um contrato, todo mundo aceitou, então esse contrato está plenamente válido, então seguimos em frente. Mas não é uma ditadura isso, tá, pessoal? Muito bem. Aqui, né, como que funciona a nossa disciplina de inglês instrumental? Qual é a maior dificuldade que eu encontrei? Professor. Opa, pode falar. O meu chat está bloqueado e tem aluno que está tentando entrar e parece que você não aceitou. Aqui todos os que pediram acesso eu admiti. Você consegue mandar o link aí no chat que eu envio daí. O link da reunião? Oi? Link dessa reunião? Isso. Deixa eu ver se eu consigo. Vai enviar aqui já. Obrigado. Agora eu vou tentar ver se eu descubro aonde que eu acho esse link da reunião, porque até agora eu não fiz isso. O pessoal só entrou, não sei onde que eu acho o link.
Não sei onde que eu acho para fazer, gostaria de depois eu vou dar uma mexida aqui para descobrir, porque geralmente eu não preciso enviar esse link, né? Vamos ver se chega esse aluno que não conseguiu entrar na... Professor, esse link foi disponibilizado no sistema Mateus. Eles enviaram o link para cada aluno num formato Word, Ah, tá, entendi. com os dias e as aulas de cada dia de cada turno. Uhum. Eu estava procurando aqui na própria chamada, né? Onde que eu conseguiria, por exemplo, já que a gente está na reunião, copiar o link da reunião aqui, mas não Não, se encontrei. copiar o link da reunião, dá em outro lugar. Então é isso, não tem muito o que fazer. Acho que chegou uma solicitação aqui, deixa eu ver. Vamos ver, deu certo. Alessandra Dias. Beleza. Ok, então continuando aqui, né, pessoal? Qual é a maior dificuldade que nós temos nessa disciplina de inglês instrumental? Como não tem pré-requisito, né, e não é um curso de inglês, né, isso aqui não é um cursinho de inglês, a dificuldade é para acessar os níveis de inglês dos alunos, né, tem uma diferença. Alguns alunos podem, possivelmente, não tem muito contato, né, com a língua inglesa, nunca estudaram nada, nunca fizeram nenhum curso, não sabem, né, praticamente nada. E tem alguns outros alunos que estão já mais no nível intermediário e, eventualmente, tem alguns alunos que já têm um nível mais avançado. Tá? Isso é uma dificuldade para dar aula aqui nessa disciplina. Tá? Então, o que geralmente eu faço? Hoje, no primeiro dia, eu passo um pequeno trabalho para vocês fazerem e vocês vão me entregar. Tá? Então, vou pular aqui disciplina baseada em atividades para falar entrega de trabalho e as notas. Né? Então, geralmente, como funciona? Estou recebendo mais acesso de aluno aqui. Como que geralmente funciona, então? Como essa disciplina, né, ela tem esse viés de trabalhar um pouco em inglês instrumental, então instrumental aqui no sentido de ter um acesso mais técnico à linguagem, né? Se familiarizar com termos mais técnicos, não aqueles que a gente vê no dia a dia, seria a ideia. Mas tem também uma dificuldade nisso. Para um aluno que não tem contato nenhum com a língua inglesa, né, não conhece basicamente nada, só entregar alguns textos extremamente técnicos acaba que o aluno vai pegar se eu pedir uma tradução, ele vai acabar usando um tradutor e me enviando a tradução direta aí do Google da vida, né? E isso não tem tanta valia, não vai, né, ajudar a discernir pelo menos um pouco, né, do que a disciplina se propõe. Então, o que eu peço? Né? Toda vez, para eu aceitar o seu trabalho, tá? Eu peço para vocês fazerem à mão, geralmente, tá? É claro que eu não vou exagerar em textos, nada para vocês traduzirem, né? Para deixar, por exemplo, gigantesco, né? Porque geralmente o texto impresso aqui, né? Ou o texto digital, ele é muito, muito menor no computador. A hora que vai passar a mão, né? O negócio fica gigantesco. Então, tem um certo limite. Tem alguns que são um pouquinho mais extensos? Tem, né? Mas todos envolvem uma linguagem, quando é texto, né, mais técnica. Geralmente aqui, pessoal, eu não sei qual é o curso de vocês, se vocês puderem ou digitar no chat ou falar para mim qual é o curso que vocês estão, porque geralmente essa disciplina é mais voltada para as turmas de tecnologia em redes, redes de computadores, telecom, etc. Mas agora começou a ter, como acho que ela foi ofertada como matéria
optativa, né? Uma disciplina optativa, acaba que o pessoal também tem vindo aí, semestre passado, dos cursos de jornalismo, serviço social e tal, então tem uma diferença, né? Ó, agora aqui o pessoal das engenharias, pelo jeito, tá aí. Tá vendo? Vocês já foram, né? Já foram alunos meus, né? No primeiro período, acredito. Que eu me lembro dos nomes. Então, e aí a dificuldade fica nisso, né? Veja, não sei se tem algum aluno de humanas, algum outro de tecnologia, mas essa disciplina, né, ela é baseada em atividades. Então, alguns dias de aula, pessoal, né, eu vou chegar e vai ter um texto para vocês traduzirem. O que vocês vão fazer? Tá? Vocês vão traduzir esse texto à mão. Se você tem o conhecimento de inglês, né, pode fazer a tradução direta, livre, tá? Agora, se você não tem, pode acabar utilizando aí um tradutor, etc. Não tenho como controlar, né, a maneira com que você vai fazer isso. Então, por que eu peço para entregar à mão? Porque, querendo ou não, você vai se forçar a ter que escrever aquilo, vai ter que pensar e ler aquilo que você está fazendo, pelo menos uma vez. Então, por exemplo, tem um texto que eu acho super interessante para turmas de engenharia, e que é sobre unidades de medida. Então, ele fala sobre unidades de medida, e aí você faz essa tradução, você vai acabar descobrindo, né, como se chamam as medidas em inglês, como é que funciona, né, o sistema métrico, sistema imperial, etc. Essas diferenças, por exemplo, é um exemplo, né, de atividade interessante que mesmo você utilizando um tradutor aí para fazer a entrega da atividade, você acaba se forçando a ter que fazer a leitura e por, né, tabela, aprende alguma coisa. Para além disso, né, algumas aulas, pessoal, tá, eu vou passar, quase sempre tem exercício, mas em algumas aulas eu passo um entendimento básico, né? O pessoal que está com acesso ao chat, né, que está respondendo, como que vocês classificariam aí o nível de inglês de vocês, né? A atividade de hoje já tem esse viés que eu vou passar, vou pedir para vocês fazerem, e aí para eu tentar acessar o nível de cada um, mas vai ter dias, né, que vão ser aulas assim com inglês mais básico. Então a gente vê verbo to be, vê futuro, vê algumas preposições, e alguns dias, né, são trabalhos, são textos, etc. Eu quero ver se eu consigo organizar aqui também. Eu gosto às vezes de fazer alguns jogos, né, com a turma. Então a gente aprende, por exemplo, uma habilidade básica de linguagem, né, que é soletrar, né, saber soletrar o alfabeto. Porque mesmo que você não saiba a pronúncia de uma palavra, sabendo soletrar pelo menos todo o alfabeto, você consegue informar alguém, passar a informação de qual palavra que você está querendo dizer, e assim, né, um jogo de forca, além de descontraído, também força com que o aluno fale, mas para isso, né, eu precisaria que todos, ou pelo menos a maioria, tivesse como usar o microfone. Então, se vocês não estão conseguindo ou não tem, né, não sei se tem muita gente que está usando o celular ou não, que geralmente daí facilita, porque todo celular tem microfone, né? E notebooks também, hoje em dia todos vêm já com microfone embutido, façam essa para poder usar, né? Então façam esse esforço aí para conseguir utilizar o microfone quando a gente for ter alguma aula desse jeito, tá? Então, como a disciplina é baseada em atividades, pessoal, essa disciplina não tem uma avaliação, não tem uma prova. Vocês não vão fazer trabalhos valendo 3 e ter uma prova valendo 7, tá? Essa é uma exceção da exceção. Aqui, a nota, né, ela é baseada nos trabalhos realizados. Então, como que funciona, né? Se nós fizermos 5 atividades, eu vou pegar dessas 5 atividades, vou dividir, né? Então, qual é o valor do total de nota do bimestre? É 10. Vocês fizeram
5 atividades, cada atividade vai ter valido 2 pontos. Fizemos mais atividades, menos atividades, aí a gente faz essa divisão, né? Dá nota pelo número de atividades e daí é a nota que cada atividade vale, tá? Então, façam as atividades, pessoal, porque a nota de vocês vai ser composta pelas atividades, certo? Então, vejam, se forem 5 no bimestre, que vocês têm que entregar, cada uma vale 2. Né? Valendo 2, se você fizer só 3 delas, você está com 6 na nota do bimestre, não atingiu média. Tá? Então, aí teria que fazer pelo menos as 4. Tá? Então, aqui a gente faz um balanço, né? Você fez, você não tem o nervosismo aí de realizar uma avaliação, de estudar para alguma prova, até porque, né, convenhamos, né, pessoal, fazer uma prova nessa disciplina não me parece útil, né? Se eu passar para vocês, o que eu passaria, né? Um texto sem cola, vocês vão utilizar a tradução também, o tradutor, etc. E aí eu vou descontar nota, é um pouco injusto, né? Porque essa disciplina de 36 horas tem o condão só de passar algumas informações técnicas, tirar dúvidas, etc. Não tem como ser um curso de inglês, né? A ideia era só que né, vamos lá, partindo do mundo ideal aqui, né, para entrar na graduação, você tem que ter um conhecimento básico de inglês, né, ou de espanhol, então aqui já mora uma barreira, você pode escolher, né, uma segunda língua aí para ingressar na graduação, nem sempre inglês é uma delas, então acaba sendo injusto, e nessa disciplina com 36 horas não dá para a gente abordar toda a língua inglesa, então a gente faz um pouco do básico e passa um pouco do instrumental, né, para tentar acessar uma linguagem mais técnica, alguma coisa nesse sentido, tá? Ali, pessoal, dúvidas que vocês tiverem, me perguntem aqui, tá? Com relação à pronúncia das palavras, com relação ao significado das palavras, né? Que eu vou estar aí para ajudar. Beleza? Então, fiquem atentos com os trabalhos, tá? Provavelmente já na semana que vem eu vou passar um link para vocês, né, do Drive que eu uso, e daí eu deixo bem claro assim, por exemplo, atividade do dia tal. Tá? E vai ser atividade 1, atividade 2, atividade 3, etc. Todas vão estar lá disponíveis. Aí vocês vão ver as que vocês fizeram ou não fizeram, faz a atividade e envia para o meu e-mail. Tá? Aqui, né, dependendo da atividade, né, não tem uma rigorosidade muito grande assim com relação à correção. Então, o importante é que vocês realizem a atividade. Eu coloquei entrega de trabalhos e notas e eu vou colocar aqui por escrito, pessoal, tá? Porque se alguém depois não entender, né, ou o meu microfone está mudo e não está me ouvindo direito, etc. Vou colocar aqui. Inscritos. Foto. E-mail. Vamos colocar bem didático. Tirar foto e enviar para o e-mail do professor. Ok. Então veja, fez a tradução, pessoal, tira a foto e envia por e-mail, tá? É a única coisa que eu gostaria. Respondendo as perguntas, eu já fiz um curso de nível intermediário, avançado, mas não cheguei a estudar muitos termos técnicos. Legal. Então, vê que, né, que tem, vai ter alunos que não sabem, alguns alunos provavelmente não tem quase contato nenhum, não fala nada. Tem alguns que já têm, né, um nível mais avançado. Professor, diga. Eu tô mais ou menos no nível daquele técnico de futebol, Joel Santana, sabe? Então, pois é. E aí fica, então veja qual que é a dificuldade que eu falei, né? Então, por exemplo, a Amanda ali, ela já está num nível, vamos dizer, intermediário avançado. Né? Se eu der uma aula de verb to be, para ela vai ser uma coisa trivial, que ela já sabe, né? Vamos assumir isso.
e para você talvez seja uma aula muito proveitosa, né? Então acaba que essa diferença de níveis, né, acaba minando a disciplina. Então eu tento atingir a todos de alguma maneira, que todo mundo saia daqui com uma impressão melhor e que tenha algum conhecimento novo, pelo menos sair daqui aprendendo alguma coisa. Principalmente porque, para vocês, né, que estão cursando engenharia, né, muias vezes se deparam aí com textos ou com algum tipo de nomenclatura em inglês de medidas, etc., que é interessante fazer, tá? Também, né, a partir de agora, pessoal, uma coisa que todo mundo faz, eu acho que a grande maioria faz, né, é assistir série. Então, façam um esforço, no mínimo, né, assistam legendado, pessoal, né? Se tiver mais tempo e mais paciência, né, assista a série legendada, com a legenda em português, aí você assiste o mesmo episódio de novo e troca a legenda. Hoje com Netflix, com tudo, com YouTube, etc., é muito mais fácil você fazer isso. Aí você vai e muda a legenda para inglês. Tá? Aí você, por associação de lembrar do episódio anterior com a legenda em português, você vai associando uma coisa ou outra. Tá? É um ótimo método de aprender qualquer língua. Tá? Seja assim, seja com jogos também, é muito interessante. Claro, né? Essa maneira de aprender não te habilita, né, por exemplo, a escrever textos eruditos, né, utilizando aí um inglês formal, mas também não é a ideia aqui da disciplina. Ninguém está fazendo letras em inglês. Está todo mundo aqui fazendo cursos de engenharia, de telecom, alguns de humanas, administração, contábeis, etc. Então vamos tentar trazer um pouquinho do que é prático, do que é útil para a gente durante o semestre. Então já temos aqui duas candidatas, né? A Amanda e a Júlia, né? Que vamos colocar aqui, né? 7 anos de curso é tempo, né? É bastante tempo de curso. Então, né, a gente vai pegar, né, a Júlia e a Amanda, que quase vão ser monitoras aí, elas vão ajudar. Vou redirecionar as perguntas que tiverem, as dúvidas com relação à pronúncia, etc., para elas, né, sem pressão, né? E aí a gente vê como é que se saem. Brincadeira, gente, né? Eu peço daí, ninguém mais vai querer me falar qual é o nível de inglês se não quiser participar, né? Beleza. Então, pessoal, de informações da disciplina é essa, tá? Então, lembrem, não tem avaliação, pelo amor de Deus, tá? Porque isso acontece todo semestre. Eu falo no começo, explico que a gente vai fazer várias atividades que vão compor a nota de vocês. Vai chegando perto da semana de prova, vem um aluno, ou, né, o aluno manda mensagem para o coordenador, falando, o professor de inglês lá não falou nada do que seria a prova dele, não sei quando que vai ser a prova, daí no dia da prova não tem a prova, daí o aluno fica, né, desesperado, fala, meu Deus, cadê a prova de inglês? Não tem prova. Tá? Então, não esqueçam disso. Muito bem. Se não tiverem mais dúvidas, pessoal... sim, outra questão, né? Tem algumas atividades, pessoal, eu vou avisar vocês isso quando eu passar, que não vão precisar ser manuscritas, tá? Que não precisa tirar foto do que você escreveu à mão, tá? E daí, quando que vai ser isso? Quando forem exercícios, né? Então, se eu passar um exercício lá, eu ensino o verbo to be, né? Então, a gente vai ver lá, I am, he was, she was, que seja no presente, passado, etc. E daí vai ter um exercício, né? Então, vai dizer lá, coloque o verbo to be na forma correta, né? Aí é só preencher, né? Com am, com is. Aí você pode fazer online mesmo, pode pegar e editar o arquivo lá, se for um arquivo de Word, esse não tem problema, tá? O que eu quero manuscrito são os textos. O outro não faz muito sentido, porque você só vai ficar repetindo qual é a forma, por exemplo, do exemplo do verbo to be,
qual é a forma do verbo lá, então não tem tanta necessidade assim de ser manuscrito, tá? Mas aí eu vou avisando conforme a gente vai desenrolando o semestre, beleza? Então tá. Então vocês acham que, né, essa aula tinha acabado? Não. Né? Aqui está o que eu quero de vocês para ser entregue até a semana que vem, pessoal. Tá? Então, olhe lá, escreva em inglês da melhor maneira que souber, tá? Porque aqui a ideia também, né, é acessar um pouco o nível que vocês têm. Se tiver que usar tradutor, usa, né? Se você não sabe nada, né? O nosso colega ali, que falou que está mais no nível do Joel Santana, provavelmente vai ter que usar alguma ferramenta, e aposto que também é o caso de vários outros alunos, pode usar, tá? Obviamente que esse aqui é à mão, né? Tem que tirar a foto e me enviar para o e-mail. Uma pequena introdução sobre quem é você, né? Então me diz lá, qual o seu nome, qual o seu curso, né? Se quiser colocar a idade, coloca, não precisa revelar nenhum dado sigiloso, né? Ou que você não fique confortável, obviamente. Por que você escolheu esse curso? O que você pretende fazer depois da conclusão do curso? Quais suas maiores dificuldades? Quais hobbies possui? Aqui, né, é mais exemplificativo, pode colocar outras coisas, né, onde trabalha. Então, é um texto pessoal, tá? Para você me dizer quem é você, o que você está fazendo aqui, para onde você quer ir, né, esse tipo de informação. Tá? Então, esse primeiro texto, obviamente, né, feito à mão, entrega no e-mail, tá? Essa é a atividade que eu tento usar para dar uma nivelada e ver, olha, porque mesmo usando o tradutor, né, pessoal, se vocês escreverem todo o texto lá em português, agora vocês abrirem aí o Google Tradutor, digitarem o texto de vocês inteiro na caixa do tradutor e apertar para traduzir lá, pessoal, né, é facilmente perceptível que foi utilizado um tradutor para fazer essa atividade. Então, eu consigo nivelar. Se eu ver que alguém fez isso, né, fez dessa maneira, eu vou saber. Essa pessoa aqui usou o tradutor 100%, então ela provavelmente não fala nada de inglês, né, fala zero, porque ela usou 100% o tradutor. É muito fácil de perceber, né? Quem conhece, quem utiliza a língua, identifica facilmente essas traduções automáticas. Tá? Muito bem. Dúvidas, pessoal, com relação a essa atividade? Vou mandar no chat de novo o meu e-mail só para facilitar vocês copiarem e colarem o e-mail para enviar. E aí, qualquer dúvida, eu estou aqui disponível para vocês. Se você não tem nenhuma dúvida, vai realizar a atividade. Também, né, pessoal, já está dispensado, não precisa ficar aqui na reunião, tá? Então, é só fazer a atividade e me enviar por e-mail, não tem que enviar por aqui, nada disso, então não precisa também ficar aqui. Então, sejam bem-vindos à disciplina de inglês instrumental, acho que a maioria está fazendo na modalidade optativa, né? Uma disciplina tranquila, a gente não tem uma carga teórica muito forte, muito grande, então é bacana, esse semestre é mais descontraído. Nossa, como tá escuro, né? Parece que eu tô num filme de terror. Ok, melhor. Esse cantinho da bagunça aqui. Bom dia, professor. O chat está bloqueado para mim. O chat está bloqueado? Uhum. Tá, eu vou deixar então aqui, ó, o e-mail. Vou colocar aqui também. E-mail para entrega.
Beleza. Consegue ver ali o e-mail, tranquilo? Sim, beleza. Beleza. Professor, Diga lá. hoje agora há pouco você tinha comentado sobre alguns dias tentar ver com a turma, é, fazer meio que uma atividade online com a turma. Uhum. Sobre isso, tem algumas dicas, que é, por exemplo, algumas pessoas acessam pelo computador porque é mais fácil do que acessar pelo celular. Mas Uhum. pelo computador a pessoa às vezes não tem microfone e acessa pelo site, pelo chat. Certo. Se é assim, dá para essa pessoa tentar criar mais uma conta e tentar entrar também pelo celular. E usar só o microfone do celular, porém assistindo e ouvindo a aula pelo computador Entendi. normalmente. Uhum. O celular vira praticamente o microfone. Sim, Ah, legal. Então, ó, pessoal, quem está ouvindo aí a dica, né? Se quiser fazer isso para a gente participar, para poder participar da aula com microfone, entra pelo computador, se tiver lá o computador, e o celular também faz, entra aqui no Teams com o celular por uma outra conta só para usar o telefone como microfone. Ah, legal. Pensem nisso então para a semana que vem, né? Aí a gente vai, ao decorrer do semestre, vai adequando isso. Agora começou uma chuva. Obrigado, Gabriel. por nada. Então é isso, pessoal, tá? Essa é a atividade. Eu vou estar aqui, vou deixar online aqui por mais uns 6 minutos, até 9h10. Eu estou aqui, então só vocês gritarem aí, eu respondo. E aí, se chegando às 9h10 ali, eu encerro a reunião. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu pergunto novamente. Daí, nos vemos na semana que vem e aguardo a entrega dos textos para saber um pouco mais sobre vocês e o nível do inglês da maioria do pessoal. Começou uma chuva forte agora.
Beleza, pessoal. Obrigado. Valeu. Quem ainda ficou aí, Bárbara, Eduardo. Vou encerrar a aula aqui, se não tiver mais nenhuma dúvida. A partir de agora, por e-mail.